é diferente que o nosso andar não é olhar assim, é olhar para o alvo, o alto, as coisas que vêm do alto. Então assim tem que ser o nosso pensamento, nossas atitudes. E quando eu pensar dessa forma, eu vou discipular, eu vou cuidar bem da minha célula, eu vou ser um supervisor de excelência. Você vai querer ser algo de excelência, seja um líder de excelência, seja um discipulador de excelência, seja alguém que faça a diferença, porque a unção já foi derramada na sua vida, o poder já foi derramado na sua vida. Basta você tomar posse de tudo que Deus já derramou sobre a sua vida e assumir e ir em frente, porque quando Moisés estava lá, ele estava com tudo e ele estava querendo orar, e Deus falou: diga o povo que marche. Então somente nós precisamos marchar. O dia que você começar a marchar aqui na Maré, Deus vai começar a derramar uma unção que vai espalhar essa unção por todas as casas, e a unção de Deus vai chegar e as vidas vão ser salvas. Mas precisamos marchar, cara. Não adianta você orar, jejuar e não marchar. Fala para quem você precisa marchar. Tem mais ou menos 2 meses. Olha só como que o povo é. Tem 2 meses. Eu estava pregando a igreja de São Gonçalo. Tem 2 meses que eu estava pregando a igreja de São Gonçalo e falei assim a pergunta que eu fiz: quantos gostam de evangelizar aqui? Aí a maioria levantou a mão. Eu falei assim: mas eu não entendo, porque tanta gente gosta de evangelizar, e domingo quando vai evangelizar tem 4, 5 pessoas. Por quê? Eu gosto de evangelizar, chegando no domingo tem aquele evangelismo, tem 4, 5 pessoas. Aí eu levantei a líder do evangelismo, está lá, a minha está lá, levantei ela e falei: ó, domingo que vem você vai contar quantas pessoas vai estar aqui. Quando o povo levantou a mão, eu falei: ó, domingo que vem você conta aí quantos tem aí. Uns 50 levantaram a mão. Gostar, amar, é fazer, colocar em prática, é marchar, cara. Precisamos de ter essa visão, cara. Não é somente você achar bonito, não. Tem que fazer parte, faça parte desse projeto. Mergulhe nesse projeto. Segundo, amor pelas vidas. É o amor que não vai fazer você desistir. A palavra diz lá em 1 Coríntios que o amor suporta todas as coisas. Então o amor faz você, quando você tem aquele amor gerado no seu coração, o amor faz você suportar. Foi o amor que Jesus tinha ali, que fez ele não desistir de Judas. Ele abraçou Judas até o final, ele abraçou os discípulos até o final. E esse amor é o que já foi derramado em seu coração. Quando eu falei que às vezes nós erramos em querer pedir mais amor, não, o amor já foi derramado em nossos corações. Pode ler lá em Romanos 5:5, já foi derramado em nossos corações. Mas esse amor que foi derramado, é preciso você colocar ele em prática. Fala bem isso, coloque ele em prática. É preciso você exercitar ele. Como você vai exercitar ele? Nas situações difíceis, na situação que as pessoas vão falar de você, aí você vai aplicar o amor. Aí você vai começar a aplicar o amor, aí daqui a pouco você vai estar colocando ele em prática no seu dia a dia. É assim que começa, ele já está dentro de você, o amor. Agora você precisa colocar ele em prática no seu dia a dia. Terceiro, paciência. Fala para eles: Jesus tinha muita paciência. Fala mais forte: Jesus tinha muita paciência. Você viu a paciência que Jesus tinha com Pedro? Tinha ou não tinha com Pedro a paciência? Jesus tinha paciência com as multidões? Tinha ou não tinha? Tinha uma paciência tremenda. Imagine, cara, a mesma multidão que aplaudia ele numa hora, era que ia o quê? Crucificou ele. É que ia crucificar, que crucificou. Hoje, tome cuidado com os elogios das pessoas. A mesma pessoa que está te elogiando hoje, está te crucificando amanhã. Não deixe o teu ego subir, porque você faz a obra bem, porque você prega bem. Preste bem atenção. Você nunca vai ser maior do que quem está te enviando. Você nunca vai ser maior. Jesus falou que os discípulos iam fazer obra maior do que ele. Jesus enviou os discípulos.
Mas os discípulos nunca foram maior do que Jesus. Os discípulos nunca foram maior do que Jesus. Cuidado hoje. Às vezes Deus começa a te usar, daqui a pouco você acha que você sabe mais do que seu líder. Daqui a pouco você acha que você sabe mais do que seu pastor. Daqui a pouco você acha que sabe mais do que sua liderança. Daqui a pouco você acha que sabe mais do que o teu supervisor. Isso tudo são ideias que o diabo tenta colocar na nossa mente. Nós precisamos vencer isso, porque você nunca vai ser maior do que aquela pessoa que te enviou. Você pode fazer até uma obra maior. Você pode ter até talento, dons de ressuscitar as pessoas, mas você nunca vai ser maior do que o seu líder. Você vai ter que sempre honrar o seu líder. Se você quiser honra, você tem que honrar. É dessa forma que as coisas são. Eu falo isso aí porque já chegou casal em discipulado para mim. Pastor Bruno é ciente disso. Na mesma hora eu falei, no outro dia eu contei para o pastor Bruno. Casal de discípulos antigo na igreja. Chegou e falou para mim assim mesmo: pastor, eu vejo muita unção na sua vida, eu vejo muita, assim, você tem uma unção onde você coloca as mãos, coisa multiplica, você abriu igreja ali, você abre uma igreja que nós vamos junto com você. Falou assim mesmo, meu. Falei, não, eu não tenho essa visão. A minha visão é trabalhar junto com o pastor Bruno. E no outro dia eu contei para o pastor Bruno. Por mim eu não discipulava nem mais eles. Vocês podem ter uma ideia que o diabo vai tentar te parar com situações no meio do caminho, achando que você é mais, mas nós não somos mais. Temos que ter paciência, porque nós somos usados por Deus e nós nunca vamos ser maior do que a nossa liderança. Fala para quem está falando, você nunca vai ser maior do que a sua liderança. Podemos ver aqui a paciência que Barnabé tinha. A paciência dele era tremenda, a grandes conquistas, e nós também precisamos se você quer ter grandes conquistas na vida, você precisa ter paciência, precisa perseverar, precisa lutar, precisa guerrear. Ninguém vai vencer porque Deus não vai te dar nada, se porque você quer estar de biquinho, porque você quer falar assim, se eu não ganhar isso aqui eu não vou mais no culto, fica igual uma criança que não chupetinha na boca. Se você não me der isso, eu não vou ser mais líder. Deus não aceita isso, meu irmão. Você precisa perseverar. Vai ser no tempo de Deus. Tenha paciência, porque na hora certa, Deus vai fazer um milagre. Na hora certa, Deus vai trazer aquela pessoa. Na hora certa, Deus vai salvar aquela pessoa. Na hora certa, Deus vai fazer a obra. Mas é no tempo de Deus. É por isso que você precisa ter paciência. Fala aqui dessa, por isso que você precisa ter paciência. Quarto, perseverança e persistência. Fala para quem diz só, perseverança e persistência. Foi Jesus disse, eu os guardei até o final. Aleluia. Fala para quem diz, Jesus guardou até o final. Fala, Jesus guardou até o final. Você tem guardado os teus discípulos aí até o final? Você tem guardado os seus discípulos? Vou falar algo importante para vocês. Para mim ser salvo, a Bíblia fala que é só eu crer o quê? Em Jesus Cristo e será o quê? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Isso a Bíblia não diz isso? Então a salvação você já adquiriu. Agora, para galardão, você tem que fazer a obra. Para conquistar os galardões. Você tem que gerar vidas para conquistar os galardões. Então nós precisamos cuidar bem dessas vidas não se perderem. Pensa, quantas pessoas já passou pela sua vida? Pensa agora, vou te dar 1 minuto para tu pensar, quantas pessoas já passou pela sua vida? Quantas pessoas você já passou pela sua vida? Você bota um propósito com Deus, Senhor, eu vou recuperar essas pessoas. Fora as que já morreu, que não tem mais como te recuperar. Mas as que estão vivas, bota um propósito, Senhor, eu vou recuperar essas pessoas, eu vou ganhar essas pessoas. Você já fez uma visita a essas pessoas? Precisamos perseverar. Não podemos desistir, não. A igreja ela desiste muito rápido, não podemos desistir dessas pessoas. Quinto, ir atrás. Fala para quem está falando, ir atrás. Olha só, quando Pedro, depois de ter negado Jesus, Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus.
ele estava todo desanimado. E Pedro resolveu fazer o quê? E o quê? E o quê? Voltou à profissão dele antiga. Vocês concordam comigo? Voltou à profissão dele antiga. Pedro ficou desanimado, foi pescar. E interessante que eu quero falar para vocês aqui, olha só. Como Jesus, quando apareceu para Pedro, quando ele apareceu que os discípulos não tinham pego nada. Evangelho de São João, capítulo 21, quem quiser anotar, é João, capítulo 21, versículo do 1 ao 7. Versículo do 1 ao 7, pode botar até do 1 ao 17. Versículo. Quem quiser anotar para ler depois. Olha, preste bem atenção, que Jesus, quando ele apareceu para os discípulos, primeiro, no João capítulo 21, versículo do 1 ao 7, Jesus mandou eles lançar a rede do outro lado. Jesus não mandou eles lançar a rede do outro lado? Vocês voltam e lançam a rede do outro? O do outro? Mas Jesus não corrigiu Pedro ali, corrigiu? Corrigiu Pedro? Pedro voltou, preste bem atenção nessa passagem. Nós temos que estudar essa passagem aí que é muito forte. Jesus, quando apareceu para Pedro, para os discípulos, ele não corrigiu Pedro no momento. Primeiro ele mandou, vai e lança a rede do outro lado. Olha para você poder ir atrás das pessoas, o que você tem que fazer. Aí ele pegou, lançaram a rede, puxaram a rede com grandes o quê? Peixes, 153 grandes peixes, puxaram a rede. Jesus falou alguma coisa com Pedro até agora? Primeiro ele fez o milagre da multiplicação. Primeiro ele fez aquele milagre que mandou lançar a rede, ele não pegar nada a noite toda, fez um milagre. Quando você vai atrás das pessoas, o que você fala para as pessoas? Você já cobra as pessoas? Jesus não cobrou nada de Pedro, primeiro. Sabe o que depois Jesus fez? Fez uma fogueira. E naquela fogueira ele estava botando pão e mandou os peixes que vieram, bota peixe aqui também. E sabe o que Jesus fez? Serviu peixe e pão para os discípulos. Serviu os discípulos. Pegou e começou a servir. Até agora Pedro ouviu algum aperto? Primeiro ele pegou, lançou uma palavra, conseguiu fazer um milagre. Depois serviu. Olha a importância quando você vai atrás das pessoas. Aprenda a ir atrás das pessoas. Primeiro você vai o quê? Trazer uma palavra boa para aquela pessoa. Depois você vai servir aquela pessoa. Leva um presente para aquela pessoa. Leva alguma coisa para agradar aquela pessoa. Presente simples. Mas é uma lembrança que ela vai guardar. Interessante. Depois, em terceiro, Jesus confrontou Pedro. Aleluia. Fala assim, em terceiro, foi por último confronto. Fala assim, fala para quem está, Jesus confrontou Pedro. Mas diz assim, João 21, versículo 15 e 17, foi a última parte, diz assim, ó. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, depois que já alimentou, olha só, o cara pescou a noite toda, não pegou nada. Devia estar revoltado. Como que Pedro não estava nessa hora? Eu perdi a noite aqui e não peguei nada. Devia estar o quê? Explodindo. Jesus não chegou já cobrando eles. Segundo, estava com fome. Foram lançar a rede, já voltaram com fome. Jesus saciou a fome deles. Fala assim, Jesus saciou a fome deles. Deu pão e peixe para eles. E em terceiro, aí Jesus agora que está todo mundo bem, está todo mundo alimentado. Pedro, vem cá, Pedro. Eu não esqueci de nada, não. Vem cá, vem cá. E ele falou assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas. Depois, Pedro, tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama, apacenta minhas ovelhas. 3 vezes ele perguntou isso aí. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Olha o discipulado acontecendo ali. Olha a confissão de pecado acontecendo ali. Olha a confissão de pecado. Jesus perdoando, ele negou quantas vezes? 3 vezes. E quantas vezes Jesus perguntou para ele, Pedro, tu me amas? 3 vezes, olha a confissão de pecado sendo ali, aonde Jesus falou para ele, ó, respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse, pastoreias as minhas ovelhas. Perguntou pela 3ª vez, filho de João, amas? Entristeceu Pedro por lhe ter perguntado a 3ª vez, ama. Respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo, disse ele, apacenta minhas ovelhas. Então a importância, cara, se você ama Jesus, você vai apacentar as ovelhas de Jesus.
Vocês viram como Pedro estava todo errado? E o que Jesus fez para restaurar a vida de Pedro? E depois desse momento que Jesus falou com Pedro, a vida de Pedro mudou. Ele passou a obedecer. É por isso que eu falo, o confronto ele faz bem. Pedro foi confrontado. Falou, Pedro, se você me amas mesmo, em outras palavras, você não vai mais me negar, você não vai mais errar, porque você me ama. Então você me ama, faz as coisas certas, Pedro. Faz as coisas certas, Pedro. Chega de errar, Pedro. Foi o que Jesus falou com Pedro aqui em outras palavras. E Pedro dali em diante passou, não, a partir de hoje eu quero realmente servir a Deus. E Pedro ele foi uma grande bênção na mão do Senhor. Eu quero falar para você, pessoas que estão perdidas, que você vai restaurar e vai chegar aqui e vai ser bênção. Eu quero que você pense nessas pessoas, porque eu quero falar aqui que essas pessoas vão ser recuperadas, essas pessoas vão ser restauradas. Nós vamos orar aqui nessa noite por essas pessoas e nós vamos profetizar sobre essas vidas e você vai atrás, a cadeia do diabo vai ser levantada, vai ser quebrada, vai ser expulsa, todo o mal do diabo vai ser expulso e essas pessoas vão ser restauradas e vão vir para a casa de Deus. Porque nós fomos chamados para uma grande obra. Agora, para fazer esse trabalho, é preciso você ter amor às vidas. Jesus, ele não condenou Pedro. Você viu Jesus condenar Pedro alguma vez aqui? Primeiro ele levou uma palavra de o quê? De motivação. Quando mandou lançar a rede do outro lado, quando veio cheio de peixe, imagine, todo mundo se encheu. Depois Jesus deu comida para eles. Tenta descobrir a data de aniversário dessas pessoas que estão perdidas, cara. Quando essas pessoas fizerem aniversário, bate um parabéns para ela, uma tortinha de R$30. Cara. Lembra dessas pessoas nessa data. As datas nós temos que aproveitar esse momento, cara. Aproveitar esse momento, cara. Às vezes R$30 para um é pesado, mas se juntar 5 ou 10 pessoas, cada um dá R$3, cara. Pensa essas pessoas no momento mais difícil que elas estão passando. O momento mais difícil é que você tem que ajudar essas pessoas. Existia um pastor que o pastor Eibe conta esse testemunho que ele foi, esse pastor saiu falando muito mal da igreja. Saiu falando mal da igreja. E passou um tempo, pastor Eibe descobriu que o irmão dele morreu. Pastor Eibe pegou a família, pegou o carro, era mais ou menos, se eu não me engano, uns 200 quilômetros para poder ir lá, de distância, foi no sepultamento do irmão dele lá. Chegou lá, falou e abraçou ele assim, falou assim, eu te convido para você assistir o culto lá hoje na igreja e tal, era um domingo. E aquele homem falou assim, se eu me levar eu vou. O carro do pastor Eibe estava cheio. Você vai mesmo? Eu vou em casa levar todo mundo e volto para te buscar. Com 200 quilômetros é 200 quilômetros. Ele levou todo mundo. Levou. E voltou para buscar essa pessoa. E esse pastor está até hoje com ele lá no ministério. Está até hoje. O outro pastor, o pastor Gildo, ano passado dava muito trabalho para ele. Toda hora o pastor Gildo caía na prostituição, toda hora caía nas coisas erradas. Às vezes ele atrás, o pastor Gildo se escondia. Antes de ser pastor, hoje é pastor, mas ele foi atrás do pastor Gildo o tempo todo. Não desistiu, eu falo pastor Gildo porque hoje é pastor, mas na época era Gildo. Ele ia atrás, Gildo se escondia para lá, se escondia para cá. Gildo é o pastor hoje que é discipulador do pastor Bruno, do meu pastor. Então o que acontece? O pastor Gildo sempre fugia. Teve uma hora que ele conseguiu conquistar o pastor Gildo. E o pastor Gildo começou a trabalhar, se empenhar na igreja. Ele tomava conta de 500 células em Santarém. 500 células, falava aí, 500 células. Chegou a tomar conta. Aí depois viajou para Fortaleza. Para vocês poderem, essas pessoas que são mais difíceis vão ser que vai dar fruto. As pessoas mais difíceis vão ser que vão gerar frutos. E sabe o que a igreja hoje? Sabe o que a igreja faz? A igreja, ela chuta os mais difíceis. Quer ficar só aquelas pessoas delicadas. A pessoa só quer vir para o culto e ir embora. Não dá trabalho para ninguém, mas também não faz nada. Não dá trabalho para ninguém, mas não faz nada. Não dá trabalho para ninguém. Vem para o culto, vai embora, acabou. Não vai dar trabalho para quem? Não faz nada.
O diabo não se levanta contra você, tudo é tranquilo, tua vida é boa. O diabo não quer mais, ele quer no que você não faz nada mesmo. Entendeu? Então, as pessoas que se envolvem são pessoas problemáticas, pessoas difíceis, mas são essas pessoas que nós precisamos ter paciência, são as pessoas que nós devemos ir atrás, porque eu tenho falado, quando ela for transformada, aquela mesma unção que ela tem problemática, o diabo está usando, ela vai ser transformada e vai trabalhar muito para o Senhor, e vai dar muitos frutos, e vai gerar muitas vidas para Cristo. Você viu o que Pedro fez? Quando Pedro foi transformado, Pedro começou a gerar frutos em cima de frutos. Quando Paulo foi transformado, era Saulo, e ele pensava que estava certo o que ele estava fazendo, mas quando Jesus apareceu para ele, ele ficou cego. Quando ele foi transformado, ele foi um homem que gerou muitos frutos. Talvez, se fosse você olhando pelo olhar humano, pela nossa ótica no dia a dia, falava que Paulo tinha que morrer, Saulo tem que morrer, ele persegue, ele tem que morrer. As pessoas poderiam pensar que ele tinha que morrer, mas se não existisse Paulo, as cartas não iam existir. Então o que acontece? Você vê a importância que essas vidas que estão aí fora, que estão dando muito trabalho, mas quando elas chegarem aqui, elas vão gerar muitos frutos para o reino de Deus, e nós precisamos trazer essas vidas, precisamos de orar por essas vidas, precisamos falar, Deus, faz essa obra. Fala assim, Deus, eu sou disponível para isso, Deus. Eu sou disponível, Deus, eu quero ser usado, eu quero ser um canal de bênção para essas vidas, Senhor. Eu vou pagar o preço, mas eu quero ser. Você tem que estar disposto a querer pagar o preço. Tem que estar disposto a querer ser usado por Deus, a querer fazer a obra. Saber que esse preço que você vai pagar, mas vai valer a pena. Fala para quem vai valer a pena. Vai valer a pena. Fala para quem vai valer a pena. Fala assim, o que está te aguardando, a promessa para a sua vida, é onde as ruas são de ouro, é onde não tem mais dor, é onde só tem alegria, é onde você vai somente adorar, glória, glória, glória ao Rei dos Reis, ao Todo-Poderoso, é só glória, é onde você vai adorar, é a conquista, você está batalhando por isso, essa promessa é forte. Não deixa o diabo te iludir que está difícil, não deixa o diabo te iludir que você não vai conseguir, não deixa a promessa de Deus ser mais forte na sua vida, deixa a unção ser mais forte na sua vida. Sexto, ter humildade para pedir perdão e perdoar. Precisamos ser humildes para poder pedir perdão às pessoas. Precisamos ser humildes. Tu vê como Jesus foi humilde, cara. Para chegar ali perto de Pedro, dos discípulos estavam tudo pescando. Olha a humildade que ele teve. Nós precisamos ser humildes, precisamos pedir perdão a essas pessoas. Chega pedindo perdão a essas pessoas que já te abandonaram, que já sabem. Pede perdão a ela. Você me perdoa porque eu não vim atrás. Você me perdoa, eu quero ver você no reino. Eu amo você. Você me perdoa. Pede perdão a essas pessoas. Seja humilde. Porque às vezes, sabe o que acontece? Nós precisamos, às vezes é difícil pedir perdão. Às vezes é difícil ser humilde. Mas eu quero te ensinar nessa noite que isso aqui é pela fé também. Perdão a gente se pede pela fé. A palavra fala que você tem que perdoar. Não fala que você tem que perdoar? Fala ou não fala que tem que perdoar? Senhor, eu estou perdoando. Eu estou profetizando a sua palavra na minha vida. Eu quero viver isso aqui. Eu sei que é difícil. Às vezes a sua carne não quer perdoar. Mas você tem que perdoar porque a palavra fala que tem que perdoar. E você vai perdoar pela fé. É a mesma coisa do amor. Você vai amar pela fé. Porque você não está fazendo a sua vontade, mas fazendo a vontade de Deus. Então você precisa aplicar a fé. Você precisa aplicar a fé na sua vida. Aí, o sétimo aplique a fé. A fé é o resultado imediato. Tem pessoas que falam assim, não, mas eu tenho esperança que a minha família vai ser melhor. Eu tenho esperança de um emprego melhor. Irmão, esperança, ela não gera milagre. Fala para quem falar, a esperança não gera milagre. O que gera milagre é você ter fé.
A fé gera milagre. Então você precisa ter fé na situação. Você não tem que ter esperança na situação. Não, eu tenho fé que nós vamos mover essa maré aqui. Não, eu tenho a esperança que a maré vai ser ganha. Não, não é esperança, é fé. Porque a fé vai gerar milagre. A fé vai fazer você sair do lugar. A esperança vai ficar fazendo você ficar sentado aqui esperando. Entra ano e não acontece nada. Igual tem muitas vidas aí que nada acontece. Mas você precisa ter fé, porque a fé, ela gera milagre. Fala para quem a fé gera milagre. Então você precisa aplicar a fé no seu casamento, aplicar a fé nessas vidas que estão perdidas, aplicar a fé no perdão, aplicar a fé de ser humilde, aplique a fé na sua vida, porque a palavra de Deus diz que nós temos que viver a fé. Então viva pela fé. O seu casamento é uma bênção, meu esposo é uma bênção. Começa a profetizar assim, meus filhos é uma bênção. Começa a profetizar a fé, começa a profetizar o milagre na sua vida. A minha vida é cheia de milagres. Então nós precisamos profetizar coisas grandes. Fala para quem só profetize coisas grandes. Não podemos mais perder as oportunidades. Já perdemos muitas oportunidades. Não podemos mais perder oportunidades. Fala para quem não podemos mais perder oportunidades. Chegou a hora, chegou a hora de começarmos a avançar. Fala assim, Jesus conta com você. Chegou a hora de você avançar aqui na Maré, irmão. Chegou a hora de você avançar. Chegou a hora da sua célula se multiplicar. Chegou a hora de você começar a cuidar de vida. Chegou a hora de você se despertar para coisas grandes que Deus tem dentro de você. Davi, ele teve que se despertar que Deus tinha grande obra na vida dele. E quando as pessoas estão pensando assim, ai, até quando? Aí você fala para ele, até quando eu vou ficar assim? Até quando Deus? Até quando você se levantar? Deus quer ver você se levantar, se erguer, reagir, ir em frente. Deus quer ver você fazer isso, meu filho. Não adianta você ficar olhando, Senhor, eu tenho que sair do lugar, Senhor. Eu tenho que me levantar, Senhor. Não adianta você orar dessa forma. Você tem que se levantar e ir, meu irmão. Vai que Deus é contigo. Vai que Deus é contigo. Você viu quando Deus estava falando? Josué capítulo 1 fala assim. Para a gente poder, eu vou passar um vídeo muito importante, mas quero saber, Josué capítulo 1 diz assim, quando Moisés tinha partido, Josué ficou muito triste, e Deus falou para ele que ele ia levar aquele povo, você vai levar esse povo, e Deus foi falando com ele ficou pasmado, ele ficou paralisado. Aí Deus dar um empurrão nele. No versículo 9, Deus dá um empurrão nele. Que no versículo 9, Deus fala assim com ele: não te mandei eu, vai, meu filho. Aí tem pessoas que estão paralisadas. Até quando você vai ficar paralisado? Aí no versículo 9, Deus fala que Josué falou assim: mas eu não tenho condições. Mas como vai ser? O povo não vai acreditar. O povo acreditava em Moisés. Assim fica a pessoa assim pensando até hoje. O povo não vai acreditar em mim. A minha pastora é assim, meu pastor é assim, o meu líder é assim, mas eu não consigo. Eu quero falar para você que igual Deus falou para Josué, no capítulo 1, no versículo 9, ele falou: não te mandei eu, vá, meu filho. Tenha bom ânimo, tenha força, tenha coragem. Não te mandei eu, é porque Deus tinha mandado ele ir, ele estava pensativo. Quantas pessoas estão pensativas nessa noite aqui? Quantas pessoas ficam pensativas? Deus não quer que você pare para pensar. Quando você fica pensativa, o medo toma conta da sua vida. Por isso que Pedro afundou. Jesus falou: vem Pedro, sobre as águas. Quando ele olhou para trás, ele afundou. Quantas pessoas têm afundado? Quantas pessoas têm parado hoje? Porque Deus não quer que você fique entre dois pensamentos. Deus quer que você crê pela fé e vá embora. Deus quer que você vá. Deus quer que você avance. Deus quer que você prossiga. Deus quer que você faça obra. Isso tudo não precisa mais Deus falar para você ir, não. A Bíblia já diz que você tem que ir. Então eu tenho que obedecer o que diz a palavra. Eu vou ir de fazer discípulos. Você fala: eu estou esperando Deus falar comigo, meu irmão. Deus já está falando contigo direto. Ir de fazer discípulos. Avança, meu filho, avança, minha filha. Então eu quero orar por você. Eu quero orar nessa noite aqui, que eu tenho certeza que Deus vai derramar uma unção, que você vai conseguir conquistar pessoas que estão longe. Você vai ter uma visão diferente do reino de Deus. A visão do reino é amar, é amar, é amar. Eu quero passar um vídeo, esse vídeo é muito forte. Preste atenção nesse vídeo primeiro, que esse vídeo é muito forte.
Esse vídeo é o mais forte deles todos. Eu acho ele o mais forte. Eu quero que você preste bem atenção nesse vídeo mesmo. Infanticídios. Esse aí mesmo. Preste bem atenção nesse vídeo. Esse vídeo é muito bom, cara. Eu tenho certeza que a nossa vida não vai ser mais a mesma. Porque nós vamos ter um pensamento no reino. Quando nós pensamos nas pessoas é diferente. Quando nós pensamos no reino, a nossa vida muda. A nossa vida é diferente. O que me faz eu trabalhar, o que me empenha, quando eu venho aqui, eu não venho pensando que eu venho aqui para poder agradar a pastor ali, o pastor Brasil, ou seja, eu venho para agradar Jesus. Eu venho porque eu quero ver o reino expandir. A minha vontade é ver o reino expandir. Então, quando você tem a visão no reino, as coisas são mudadas, as coisas são transformadas. Então, o que me faz, de repente, o pastor Brasil falar uma palavra para mim, eu não vou ficar triste porque eu trabalho para o reino. Então, quem trabalha para o reino, ele não para por causa das pessoas falar alguma coisa. Porque você trabalha para o reino. O reino, Jesus nunca vai te falar mal de você. Ele quer sempre que você se envolva. Ele quer que você trabalhe. Ele quer que você se dedique. Então isso é muito importante. Tudo que você fizer, faça para o reino. Faça para o reino. Faça porque você quer ver a obra de Deus crescer. Você quer ver a obra de Deus desenvolver. Vê aí que tem muitas vidas precisando disso aí que vai passar aí agora. Olhe para os olhos dessa criança. Ela é fraca, ela é indefesa, ela é frágil. Apenas um bebê.
Te convido a ficar de pé nesse momento. Quero que você comece a pensar. Às vezes nós achamos ignorância de um pai, de uma mãe. Às vezes você pode ver na televisão, uma criança foi abandonada. Todos falam que é uma covardia. É ou não é uma covardia? Mas quantos filhos espirituais têm sido abandonados? Quantos filhos espirituais têm sido abandonados? A pessoa vem para a igreja, a pessoa não conhece, a igreja aceita Jesus, ninguém liga, ninguém vai atrás, a cela não esquenta. Quantas pessoas, quantos filhos espirituais têm sido abandonados? Quantas pessoas perdidas? Quando as pessoas aceitam Jesus, elas chegam aqui, aceitam, amanhã ela sai, amanhã é segunda-feira, ela vai trabalhar, é uma pressão em casa, é uma pressão no serviço. Agora você é beato, agora você é crente, né? Todo mundo falando, a mente da pessoa fica assim toda confusa. Aí ela precisa de alguém ligar, ela precisa de uma visita, precisa de alguém que ajude ela. É um filho, é uma criança recém-nascida espiritualmente. É uma criança que precisa de força, de alimento. É uma criança que precisa de alimento e nós falamos assim, ó. E aí? Aceitou Jesus, nem vem mais, é maior fogo de palha. Nós que já somos antigos, damos trabalho, imagine quem está começando, cara. Nós que já somos antigos, já estamos aqui, damos trabalho, imagine uma alma que aceita Jesus, é um bebê espiritual, um recém-nascido espiritualmente. Que nós precisamos ajudar essas vidas, mas para isso nós temos que ter um coração no reino, um coração apaixonado por vidas. Quem é apaixonado não desiste, quem é apaixonado, você vai aplicar fé, aquela vida pode estar 10 anos, você vai aplicar fé que aquela vida vai voltar, você não esquece, aquela vida que um dia você cuidou, um dia você ajudou. Nós precisamos aplicar a fé nisso aí. Nós precisamos orar por essas vidas, Senhor, essas vidas vão voltar, essas vidas vão estar conosco. Eu quero que você nessa noite peça a Deus, eu quero esse coração, eu quero ser apaixonado por vidas. Você já pediu dinheiro a Deus, você já pediu carro, você já pediu uma casa boa, você já pediu tantas coisas a Deus, mas eu quero que hoje o seu pedido seja um pedido diferente. Eu quero que você venha até aqui e fale, Senhor, eu quero ter um coração apaixonado por vidas, eu quero ter um coração que se preocupa com as vidas, eu quero ter um coração que eu dedique a minha vida, que eu doe a minha vida, eu quero doar o tempo que eu estiver, Senhor. O meu tempo é pouco, mas eu vou doar para o seu reino. Eu quero te convidar. Você que quer ter esse coração, venha até aqui na frente. Eu quero te convidar. Você vem aqui que nós vamos orar juntos aqui. Eu quero te convidar. Nesse momento que você quer ter esse coração, um coração no reino, um coração dedicado, um coração que se preocupe com as vidas, um coração que eu vou querer ser um pastor.
Espírito Santo, Espírito Santo. É importante. Existia um missionário que a vida dele era envolvida no reino. O homem era missionário, a família se preocupava muito com a vida dele, porque a vida dele é no reino. O filho dele nasceu, ele não viu o filho dele nascer, mas o filho dele nasceu. O filho dele cresceu e muitas vezes ele estava longe dos filhos. Muitas vezes ele estava longe do filho e a família toda se preocupava. Existia uma época que esse missionário em missões, ele morreu em missões. E aquela criança foi criada. E a família ficou com medo de ele não gostar de crente. E chegou a certa idade dele, ele cresceu, ele falou assim: eu quero ser missionário. A família toda se espantou. E ele falou assim: se meu pai morreu por essa causa é boa. Essa causa é boa. Se meu pai morreu, se meu pai doou a vida por essa causa é muito boa. Essa causa é boa, essa causa é boa. A importância, quando a pessoa tem a visão no reino, é Deus que faz a obra, é Deus que faz, é o Espírito Santo. Nós precisamos ter um coração apaixonado, precisamos ter um coração disponível, precisamos ter um coração à disposição de Jesus. A nossa vida não pode mais ser controlada por nós, mas controlada por Deus. E quando a nossa vida é controlada por Deus, a nossa vida é diferente. Nós somos apaixonados. Não me importa, às vezes nós sofremos lá. Pessoas falam mal da gente, chamam a gente de ladrão, chamam a gente disso, chamam a gente de um montão de coisas. Mas isso não vai fazer eu perder a paixão que eu tenho pelo amor de Deus, pelas vidas que estão perdidas. Isso não pode fazer o dia a dia. Não deixa as coisas do mundo tomar conta do seu coração, sugar a sua vida, tirar a paixão que você pode ter por Cristo, a paixão que você pode ter pelas coisas de Deus. Não deixa o mundo sugar essa paixão. Oh, manda logo assume, Senhor Deus. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Deixa o Espírito Santo mover a sua vida. Deixa Deus mover a sua vida nessa noite. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Fala: Deus, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Pede o Espírito Santo para tocar na sua vida, para mover a sua vida. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, oh, manda lá, bassume. Espírito Santo, Espírito Santo, oh, manda lá, bassume, aleluia. Espírito de Deus, Espírito Santo, oh, manda lá, bassume, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, ore que Deus vai te dar revelação, ore que Deus vai te dar revelação, ore que Deus vai te dar revelação aqui nessa noite. Oh, mantalabassu. Oh, mantalabassu, aleluia. Oh, mantalabassu, aleluia, Senhor. Oh, mantalabassu, aleluia. Oh, mantalabassu, aleluia. Oh, mantalabassu, Senhor. Mantalabassu, Senhor. Derrama a tua unção, derrama a tua unção, derrama a tua unção, derrama a tua unção, derrama a unção de multiplicação nesse lugar, Senhor. Derrama a unção de multiplicação nesse lugar, derrama a unção de multiplicação nesse lugar. Oh, mantalabassu, aleluia.
Oh, manda labassube, aleluia. Oh, manda labassube, aleluia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, manda labassube, aleluia. Oh, manda labassube, aleluia. Oh, manda labassube, aleluia. Oh, manda labassube, aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh Deus, que mistério. Oh, manta labassube, Senhor. Manta labassube, Senhor. Manta labassube, Senhor. Senhor, derrama, Senhor, essa unção de multiplicação, Pai. Derrama, Senhor, essa unção de poder, Pai. Senhor, faz um revestimento para nossas vidas, Pai. Uma unção de poder, 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 uma unção de poder. Reveste o teu povo, reveste o teu povo, reveste o teu povo, reveste, Senhor, reveste, Senhor, dá ânimo, dá força, dá coragem. Oh, manda labassube, aleluia, Senhor. Manta labassube, Senhor. Manta labassube, Senhor. Oh, manta labassube, aleluia, Senhor. Derrama, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, manta labassube, aleluia. Oh, manta labassube, aleluia. Oh, manta labassube, Senhor. 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 Oh, manta labassube, aleluia. Oh, manta labassube, Senhor. Manda labassube, Senhor. Manda labassube, Senhor. Manda labassube, Senhor. Deus de poder. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Capacita o seu povo, Pai. Fortalece, meu Pai. Fortalece, Pai. Oh, manda labassube, aleluia. Oh, manda labassube, aleluia. Oh, manda labassube, Senhor. Manda labassube, Senhor. Manda labassube, Senhor. Oh, manda labassube, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu queria falar para vocês, tudo que é feito para Deus tem que ter um propósito. Fala para eles, tudo que é feito para Deus tem que ter um propósito. Na festa do Pentecoste, o que Deus fez? Ele derramou o quê? O Espírito Santo sobre o povo. Mas tinha um propósito, aquele Espírito Santo ser derramado. O Espírito Santo não ia ser derramado só naquele momento, para o povo receber aquela unção, pular e parar por ali. Era avançar a obra de Deus. Era para avançar a obra de Deus. O povo, Jesus falou, vocês vão ficar em Jerusalém até que seja revestido de poder. Até revestido de poder. Então eu tenho certeza que Deus está revestindo pessoas nesse lugar. Mas não adianta eu receber um revestimento de Deus e não ter um propósito. Todo revestimento, tudo que é para Deus tem um propósito.
Tudo que é criado por Deus, tudo que é feito por Deus, esse microfone tem um propósito. Ele foi feito essa bateria foi feita num propósito. A cadeira foi feita para você sentar. Tudo, essa roupa que tu veste foi feita num propósito. Tudo tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Fala assim, tudo que Deus faz tem um propósito. Fala, tudo que Deus faz tem um propósito. Então eu tenho certeza que se Deus permitiu essa unção sobre nossas vidas, é porque ela tem um propósito também em nossas vidas. Mas o que eu quero incentivar, você que é membro de uma célula, você que está numa célula, eu quero que você vai colar com o seu líder. Você que é líder, você vai colar com o seu supervisor. Você que é supervisor, você vai colar com a sua liderança. Por quê? Precisamos dessa unidade para poder avançar. Precisamos começar a encaixar as coisas. Davi, quando ele falou que ia derrubar o gigante, ele não só falou que ia derrubar o gigante. Ele foi lá, desceu o ribeiro. Fala para quem desceu, ele desceu o ribeiro. Quantas pedras Davi pegou? Quantas pedras ele pegou? Ele foi lá e pegou as pedras. Precisamos descer o ribeiro nessa noite. Descer o ribeiro e colocar nossa casa em ordem para poder começar a crescer. Não adianta eu receber uma unção e amanhã eu já esquecer tudo que eu recebi, não. Eu preciso de ter uma finalidade nessa noite, eu preciso de ter uma direção nessa noite. Eu preciso de ter uma direção, então a direção que Deus está te dando nessa noite é você ter uma direção junto com a sua liderança. É você agarrar o seu líder e falar assim, eu estou contigo, nós vamos multiplicar a nossa célula, nós vamos multiplicar a nossa célula. É você ser supervisor e falar, não, eu estou com a liderança da minha igreja, eu estou com a liderança, nós vamos crescer nesse lugar. É um pensamento só, é o crescimento. Eu quero orar por isso nessa noite, eu quero que você ore também. Eu vou orar para que você possa ter uma direção. Eu quero que você já pense em pessoas que você, essa semana que vai entrar, você já vai levar para a célula. Você já vai tentar trazer essa pessoa para a igreja amanhã. Você já vai ligar e vai dizer, não, você vai amanhã à noite para a igreja. Você vai começar a aplicar a fé. Você vai começar a aplicar a fé nessas vidas. Você vai começar a evangelizar essas vidas. Porque nós vamos crescer nessa terra. Porque essa terra é do Senhor. Essa terra é do Senhor. Se você não profetizar que essa terra é do Senhor, o diabo vai profetizar que é dele. Então nós precisamos profetizar que essa terra é do Senhor. Eu quero fazer essa oração. Essa oração que eu vou fazer agora é que você vai pensar nas pessoas já que você vai levar para a célula já. Você vai pensar nas pessoas que você já vai trazer para a igreja. Você vai ter um coração apaixonado. É assim que começa um coração apaixonado. É já começar a ser apaixonado por essa vida. É começar a pensar em estratégia. Porque são exatamente quando Deus fala com a gente. É porque eu fico aquele coração, Deus, eu preciso de uma estratégia. Eu preciso. E daqui a pouco Deus vai falando uma estratégia para a gente poder aplicar. E é assim que acontece, porque Ele vê que o nosso coração fica preocupado. Então eu quero orar por você, eu vou orar por você. Eu quero que você feche os teus olhos e já comece a pensar, não, a minha célula vai multiplicar. O meu setor vai crescer. A minha célula vai chegar a pessoas novas. Eu vou conseguir multiplicar esse ano ainda. É esse ano ainda. Esse ano ainda. Eu vou ser líder. Eu vou ser líder. Eu vou ser líder. Eu vou abrir a minha casa para a célula. Eu vou ser líder. Porque a minha casa vai ser uma porta onde as pessoas vão aceitar Jesus. Onde as pessoas vão chegar para Jesus. Senhor Jesus. Pai, tudo que o Senhor faz tem um propósito. Eu tenho certeza, Pai, que o nosso propósito aqui nessa noite, Pai, não é o nosso nome ser glorificado, não é nossas vidas ser glorificadas, Pai. Senhor, essa igreja aqui, Pai, ela quer estar no seu reino, Pai. Ela está à disposição para trabalhar para o seu reino, Pai. As vidas não são nossas, as vidas são tuas. Mas nós queremos ser instrumento teu, Pai. Queremos ser canal de bênção, Pai. Pai, derrama essa unção da unidade aqui, Pai. Derrama essa unção, Pai, que as pessoas vão querer ganhar alma, vão ser apaixonados por vidas. Apaixonados por vidas. Derrama uma unção de multiplicação nessas células, Pai. Vai ter líder em treinamentos, vai ter anfitriões abrindo as portas, Pai. Pai, nós queremos profetizar, Pai, sobre esse bairro, sobre a Maré, Pai. Profetizamos, meu Pai,
a tua unção sendo derrubada nesse lugar, Pai. Senhor, profetizamos, Pai, o mal sendo expulso, profetizamos todo o mal, Pai, em nome de Jesus, Pai, profetizamos, Pai, um resgate, meu Pai, um resgate aqui, meu Pai, em nome de Jesus, o seu nome sendo glorificado, Pai, portas se abrindo, meu Pai, portas se abrindo, céus se abrindo nesse lugar, Pai, profetizamos, meu Pai, o alvo nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, Pai, profetizo, Pai, mais líderes sendo levantados aqui, Pai, supervisores, Pai, pastores sendo levantados, Pai, pessoas aqui se dedicando, Pai, almas chegando, Pai, vidas chegando, Pai, Pai, profetizamos coisa grande, Pai, profetizamos coisas grandes, profetizamos grandes milagres, profetizamos coisas sobrenatural, Pai, Senhor, derrama, Pai, derrama, Pai, derrama, Pai, derrama a tua unção, Pai, derrama a tua unção, derrama, derrama, derrama a tua unção, oh, manda lá, basube, aleluia, oh, manda lá, basube, aleluia, oh, manda lá, basube, Senhor, oh, manda lá, basube, Senhor, manda lá, basube, Senhor, derrama, Senhor, derrama a tua unção nesse lugar, Pai, derrama a tua unção sobre as nossas vidas, Pai. Irmãos, é muito bom, esse momento é muito maravilhoso, mas precisamos, eu quero deixar de desafio para vocês, precisamos de não ficar só nesse momento. Esse momento foi um momento que nós recebemos a unção, agora precisamos de marchar, porque a batalha é grande que está pela frente. Fala para quem você precisa marchar agora. Você precisa marchar, a unção já está sobre a sua vida. É só você marchar que o mar vai se abrir. Precisamos só marchar porque o mar vai se abrir. Os peixes vão cair na rede. Os peixes vão cair na rede. Mas precisamos marchar, precisamos marchar, precisamos marchar. Precisamos marchar. Quero chamar o pastor Brasil, a pastora Lia aqui. Aleluia. Irmãos, precisamos somente marchar junto com o pastor Brasil, junto com a pastora Lia aqui, que eu amei, me receberam muito bem aqui. Eu agradeço muito a Deus pela vida deles, pela vida de vocês. Eu tenho certeza que isso aqui é um sinal de uma grande aliança que nós vamos ter daqui para frente. E muito mais vezes nós vamos se encontrar. Eu tenho certeza que tem um café lá na igreja, tem mais coisas que nós vamos se encontrar. E eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês e por essa oportunidade de estar aqui. Eu quero agradecer a todos vocês e exatamente o pastor Brasil, a pastora Lia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós aqui temos muito a agradecer. Esse irmão deu uma salva de palmas aqui pela vida do nosso pastor. Graças a Deus. Estamos alimentados. Graças a Deus. Sem seu lugar mais um pouquinho, pastor Brasil. Glória a Deus. Nós ficamos agradecidos com a presença do pastor. E nós nunca vamos esquecer esse momento. Vai ser rápido, gente. Vai dar uma sentadinha, nós vamos fazer um momento de oferta e dízimo nesse momento. E vamos encerrar. Amanhã, 6 horas da manhã na oração. 9 horas o quê? E começamos o congresso de novo às 9 horas da manhã. Quem vem 6 horas, estamos 6 horas da manhã aqui. Aquele que é guerreiro, que tem força mesmo, está na unção, vai vir. Aqueles que não vierem porque, sei lá, está cansado, sei lá. Você é quem sabe o que é que você quer, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos agora no momento de oferta. Falar de oferta para vocês é mesmo que, né? Vocês já conhecem tudo, já sabem o que é ofertar, o que é dizimar. Aquele que tiver com o coração aberto para Jesus, vai dar sua oferta, seu dízimo com alegria.
Aquele que não for dar, que for dar a oferta ou dízimo, tem que ser alegre para dar. Se não for, pode levar seu dinheirinho de volta, porque não vai adiantar.